Olá a todos, meu nome é Ícaro e eu sou seu professor de matemática. Hoje nós iremos falar sobre a raiz enésima de um número. A raiz enésima de um número, pessoal, ela é dada da seguinte forma. A raiz quadrada de a elevado a m, por exemplo, é igual a elevado a m sobre 2, ou seja, é uma fração. Como assim? Se fosse dessa forma, eu ia transformar nessa fração aqui, m sobre n. Se fosse nesses conformes aqui, raiz quinta de 7 elevado a 2, isso aqui é igual a 7 elevado a 2 sobre 5. Ou seja, uma raiz nada mais é do que um expoente de uma potência que é uma fração. Ou seja, quando você vê uma raiz quadrada, você pode dizer, por exemplo, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 4 elevado a 1 sobre 2. Como aqui alguns exemplos. Raiz quadrada de 64. Lembrando que a gente pode dar essa omitida aqui, ó. Quando é 2, quando não tem nada é porque é 2. A gente não precisa colocar. Quando não tem nada é porque é 2. Agora, por exemplo, aqui nesse caso, 16 elevado a menos 1 sobre 2. É a mesma coisa aqui. A raiz quadrada, ó. A dica é: quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Ou seja, o M estava em cima pegando o sol, ele fica na sombra dentro da raiz. O N estava embaixo aqui, ó, protegido do sol, ele vai para fora, vai ficar no sol agora. Então, ó, 1 menos 1 fica aqui dentro na sombra e o 2 que estava embaixo vem para a raiz. E aquela regra da potenciação inverte. 16 elevado a menos 1 é 1 sobre 16 elevado a 1, por sua vez é 1 sobre 16. Então, mais uma informação é que quando a gente tem uma raiz, esses números aqui fora a gente chama de índice e o número de dentro a gente chama de radicando. Caso haja um expoente no radicando, a gente diz que é o expoente do radicando. Outra forma da gente ver as raízes é dessa forma aqui. Raiz enésima de A é igual a B se B vezes B vezes B n vezes, ou seja, B elevado a n, for igual a A. Por exemplo, a raiz de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado, ou 4 vezes 4, é 16. Menos raiz de 1,21 vai ser menos, esse menos aqui está fora, como se fosse um parêntese, certo? Vai ser menos 1,1. Raiz quadrada de 64 sobre 9 é igual a 8 sobre 3, por quê? Porque 8 sobre 3 vezes 8 sobre 3 é igual a 8 vezes 8, 64, 3 vezes 3, 9. Outro detalhe que a gente pode omitir o índice 2, né? Já havia falado. Não precisa colocar, pode deixar sem. Quando não tem sem, é um consenso matemático. Se n aqui for natural, a gente vai ter que raiz quadrada de n, raiz enésima de zero vai ser sempre igual a zero. E isso aqui é o símbolo radical. Chamamos esse bichinho aqui, ó, de radical. Bem, e existe um problema quando tratamos de raízes de números negativos. Por que existe esse problema? Bem, porque temos duas possibilidades de índice. Esses índices podem ser pares ou ímpares. Se esse índice for par, é aí que mora o problema. Por quê? Porque pela definição que a gente deu, por exemplo, menos 4. A raiz quadrada de menos 4 vai ser qual? Para eu ter uma raiz quadrada de menos 4 e ela resultar em um valor, temos um valor A qualquer, eu tenho que ver que A vezes A vai ser igual a menos 4. Eu teria que ter essa possibilidade. Porém, quando eu faço a multiplicação de dois números negativos, menos com menos vira mais. E dois números positivos continuam positivos. Então não existe um número real que multiplicado por ele mesmo dê menos 4.
não vai ser menos 2, porque menos 2 vezes menos 2, se você bem lembrar, menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Por exemplo aqui, raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 4, é 16. A raiz quarta de menos 16, ela não existe nos reais. Não existe nos reais. Já se esses índices forem ímpares, a gente vai ter como resolver isso. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8, né? Quando o índice é 3. Quando isso acontece, a gente sabe que isso é menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos de novo. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, ou 4 vezes 2, 8. Ou seja, a gente tem aqui menos 8, então tem uma solução para isso. Então, se o índice for ímpar, não tem problema ter raiz de número negativo. Se o índice for ímpar, prestem atenção nesse detalhe, o índice tem que ser ímpar. Então, eu posso dizer que a raiz cúbica de 125 é 5. E eu posso dizer que a raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Eu posso dizer que a raiz quinta de menos 32 é 2, é menos 2, melhor dizendo. E que a raiz quinta de 32 é 2. Não tem nenhum problema ao fazer isso. Agora nós iremos dar umas olhadas nas propriedades. A primeira propriedade da potência é que, como já foi dito algumas vezes, existe essa igualdade. A raiz cúbica de 64, se ela é igual a 4, isso implica dizer que 64 é igual a 4 elevado ao cubo. A gente pode só fazer essa substituiçãozinha aqui, que funciona muito bem para números positivos. A raiz cúbica de 4 elevado ao cubo, a gente pode só cortar aqui com aqui e sobra só o 4. Para números positivos isso funciona muito bem, certo? Se o número real e n for um número real e n for um número natural, a gente vai ter essa situação. Se n for ímpar e maior que 2, a gente vai ter que a raiz enésima de a elevado a n vai ser a independente do valor de a, se isso aqui for ímpar. Se for par, nesse caso aqui, como o número negativo, por exemplo, fosse menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui ia dar positivo, a raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui ia dar positivo, a gente coloca dentro do módulo para representar valor absoluto. Até porque menos 2 elevado ao quadrado é 4. Então isso aqui é a raiz quadrada de 4. Ou seja, é um módulo de menos 2 e por fim é 2, já que a raiz quadrada de 4 também é 2. Via de regra, isso funciona muito bem para números positivos. Para números negativos tem que só ter o cuidado do índice. Aqui alguns exemplos. Raiz de 13 elevado ao quadrado é igual ao módulo da raiz de 13. O exemplo que eu já tinha dado, raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado é igual ao módulo de menos 2, que por sua vez é 2. Raiz quinta de 32 é a mesma coisa que 32, pessoal, para quem não sabe, é 2 elevado a 5. Então é a mesma coisa que raiz quinta de 2 elevado a 5, que é igual a 2, ó, simplificando. E aqui, da mesma forma, simplificando, ó. Só que como o índice é ímpar, mantém o sinal, não precisa do módulo. Atenção só a esse detalhe. A segunda propriedade, pessoal, é a da separação dessas raízes. Por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36 e a raiz quadrada de 36 é 6. Porém, eu poderia fazer isso da seguinte forma. Raiz quadrada de 4 vezes 9, o índice é o mesmo. Quando o índice é o mesmo, a gente pode separar ou juntar, tanto um quanto o outro. Então a gente vai ter raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Isso vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6. O resultado é o mesmo. Então você pode fazer isso tanto para juntar quanto para separar. Ou,
Se você tem isso aqui, você vem para cá juntando, ou se você tem junto, você pode ir para o outro lado separando. Isso serve para qualquer índice, porém os índices têm que ser iguais. Quando eu separo, os índices ficam iguais. Quando eu junto, o índice continua igual, é o mesmo, só posso fazer se os índices forem iguais. Por exemplo aqui, raiz quadrada de 3 vezes 7 é igual a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 7. Nesse caso aqui, raiz quinta de 2 elevado ao cubo vezes x vezes y elevado ao cubo. Eu posso separar raiz quinta de 2 elevado a 3 vezes a raiz quinta de x vezes a raiz quinta de y elevado a 3. Como eu poderia fazer o processo inverso, já que todos esses índices aqui são iguais. A terceira propriedade é a mesma ideia da anterior, só que com uma divisão, com uma fração. Eu posso ter a fração dessa forma, ou posso separar contanto que seja o mesmo índice. E posso fazer o contrário. Se a fração, eu tenho uma raiz em cima e uma raiz embaixo, e elas têm o mesmo índice, quando não tem nada é porque é 2, eu posso juntá-las num índice só. Serve para qualquer índice também, pessoal. Não importa se vai ser raiz quinta de 7 sobre a raiz quinta de 32, o índice é o mesmo, 5 e 5, eu posso escrever isso tudo como uma única raiz, raiz quinta de 7 sobre 32. Pode ser colocado só no índice. Aqui, como alguns exemplos mostram, raiz quadrada de 3 sobre 7 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7. Raiz cúbica de a elevado a 5 sobre b elevado a 3 é a raiz cúbica de a elevado a 5 sobre a raiz cúbica de b elevado a 3. E aquela questão lá, pode cortar aqui com isso aqui, vai ficar a raiz cúbica de a elevado a 5 sobre b. Entre os outros exemplos aqui citados. Vamos para a próxima propriedade. Quarta propriedade. Observe aqui essa igualdade, pessoal. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo é igual a 5. Se a gente fizer uma multiplicaçãozinha, tanto dentro quanto fora, nada vai se alterar. Ó. 3 vezes 2, 5 elevado a 3 vezes 2 fica raiz sexta de 5 elevado a 6. Eu não alterei nada no valor final, continua sendo 5. Aconteceria problema se fosse com número negativo, né? Mas para números positivos isso não causa alteração. Isso aqui só vai valer mesmo, via de regra, para números positivos. Por que isso aqui vale? A raiz cúbica de 5 elevado a 3, isso aqui é igual a 5 elevado a 3 sobre 3. Então eu poderia multiplicar isso aqui por uma fração 1. Se eu multiplicasse por 1, nada ia acontecer, né? Mas se esse 1 eu chamar de 2 sobre 2, então vai ficar 5 elevado a 3 sobre 3 vezes 2 sobre 2. Afinal, 2 sobre 2 é 1, eu posso multiplicar sem alterar valores. Vai ficar 6 sobre 6, então vai ser 5 elevado a 6 sobre 6. 5 elevado a 6 sobre 6 é a raiz sexta de 5 elevado a 6. Isso vale também para a divisão. Eu posso fazer uma divisão simples aqui, para voltar para o estado natural de onde eu estava. Raiz sexta de 5 elevado a 6, posso simplificar por 2, dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3, e por sua vez também é igual a 5. É só uma questão de ir e voltar. Via de regra, a gente tem essa propriedade final aqui. Raiz enésima de a elevado a m, isso é igual a raiz de n vezes p, raiz de, não sei nem falar esse nome, npésima, a elevado a m vezes p. Eu multiplico tanto o índice quanto o expoente do radicando. Tem que ser pelo mesmo número. Eu vou pegar aqui raiz quinta de 2 elevado ao quadrado e vou multiplicar por 3. Eu tenho que multiplicar por 3 os dois. Vai ser raiz de 5 vezes 3 de 2 elevado a 2 vezes 3. Tem que ser o mesmo índice. Então fica raiz quinzésima de 2 elevado a 6. O mesmo vale para a divisão. Se eu pegar, por exemplo, uma raiz 10, né, de 5 elevado a 5,
Eu posso dividir todos os lados por 5. Tem que ser pelo mesmo número, pessoal. Não pode ser por um número diferente. Dividir por 5 aqui, por 5 aqui. Isso aqui fica a 10 dividido para 5, 2, raiz quadrada de 5 elevado a 1, que eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 5. A mesma propriedade tem o mesmo valor, só tenho que dividir sempre pelo mesmo número dentro e fora. Tanto no radicando, o expoente do radicando, quanto no índice da raiz. E aqui alguns exemplos, né? 5 elevado, a raiz quinta de 2 elevado a 3, multipliquei por 2 dentro e fora, tem que ser o mesmo número. Aí fica raiz décima de 2 elevado a 6. Raiz quadrada de 3 elevado a 25, multipliquei por 2 dentro e fora, aí vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 50, dividindo da mesma forma aqui, ó, raiz oitava de x elevado a 6, dividiu por 2 dentro e fora, fica raiz quarta de x elevado a 3, isso aqui já conta como simplificação. A mesma coisa aqui, raiz décima de b elevado a 15, isso aqui é 10 dividido para 5, raiz b é dividido para 5, e o 15 dividido para 5 fica apenas raiz quadrada de b elevado a 3, ou seja, acabei de fazer uma simplificação. A quinta propriedade, pessoal, é a da potência da potência. Como assim, professor? Mas não é raiz? É a mesma ideia da potência, é a raiz da raiz. Por quê? Porque a raiz quadrada de 64, por exemplo, ela é 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Só que, se eu tivesse pegado os índices 3 vezes 2, 6, né? A raiz sexta de 64 também é 2. Como eu mostrei aqui, né? Eu posso fazer essa multiplicação aqui. Pode ser com qualquer número. Aqui é 3 e 2, mas podia ser um mn qualquer. Então ficaria raiz mésima da raiz enésima de A é a mesma coisa que m vezes p da raiz de A. Exemplo de novo. Aqui é 2 e aqui é 3, né? Raiz dentro de raiz multiplica os índices. 2 vezes 3, 6. Raiz dentro de raiz multiplica os índices. 3 vezes 5, 15. Raiz dentro de raiz multiplica os índices. 5 vezes 3, 15. E aqui, ó, 3 raízes uma atrás da outra. Multiplica, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou como ele fez aqui, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. A ordem não importa, né? E pessoal, esse assunto de raiz ele é sempre um pouco mais complicado. Mas uma coisa interessante de perceber é que ele é muito parecido com o assunto de potência. Então, o que cabe a nós fazermos nesse caso? Associarmos o máximo possível esse problema a potências. Exercitar bastante para fixar algumas peculiaridades. A gente começa fazendo devagarzinho questões mais simples e depois indo para questões mais elaboradas. E porque fazemos isso para termos uma certa familiaridade com as raízes, que sempre estão aí, sempre são alvo de dificuldade dos alunos, mas se você parar bem para pensar, funcionam como uma potência. Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Lembrando, a vantagem das videoaulas é que você pode revê-las várias vezes. Qualquer dúvida, reforço, pode vir no meu privado, tirar a dúvida. E até a próxima aula.